Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jada Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 23º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, sistemas de determinação do sexo. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, para a gente começar a falar sobre sistemas de determinação do sexo, eu vou falar daquele que talvez seja o mais comum, né, de aparecer, o mais comentado, o mais falado, que é o sistema XY, ou, se você preferir, sistema XYXX. E que a primeira coisa que eu coloco aqui acima de mim é um homem ou uma mulher, só para mais uma vez falar, que já foi dito aqui em vários vídeos da nossa playlist, que as mulheres, elas são XX44A e os homens são XY44A. Isso significa o quê? Significa que as mulheres elas têm cromossomos sexuais X e X, então o par sexual é XX, enquanto nós temos ali 44 autossomos, que são cromossomos autossomos, que não têm relação com o sexo. Então, quem determina o sexo aqui é o X ou o Y. Só que no caso das mulheres, elas têm XX mais 22 pares, então 44 cromossomos autossomos, que não têm relação com o sexo, e somando ali dá os 46 cromossomos, que é típico da nossa espécie. E aí você tem os homens, então, que são os X e Y, então os cromossomos sexuais eles são diferentes, e 44A, ou seja, 22 pares de cromossomos autossomos, que não têm relação com o sexo. Então, é isso. Então, os cromossomos sexuais podem ser XX no caso da mulher ou XY no caso dos homens. E os cromossomos autossomos estão presentes ali nos dois. Ó. Aí você pega o sistema XY, a primeira coisa que eu coloco ali para você é que ele não é típico apenas de seres humanos, ele está presente nos mamíferos como um todo. Ok? Então você pega ali, eu coloquei um exemplo aí, o cachorro, e além do cachorro, nós temos nós, né? Nós que somos mamíferos também. Poderia ter colocado outros vários mamíferos para você, né? Então, mamíferos aí, como gatos, como cachorros, como leões, como girafas, e por aí vai, né? Então, mamíferos, de uma forma geral, tem esse sistema XYXX. E aí eu coloco ali para você que além de você terem mamíferos, outro ponto importante é você lembrar que alguns vegetais dioicos, ou seja, que têm sexos separados, não sei se você sabe que tem plantas que produzem flores, que tem tanto o sistema masculino quanto o sistema feminino. E há plantas que produzem, então, em plantas diferentes, você tem flores masculinas e em outras plantas, plantas que tenham apenas flores femininas. Então, elas têm os sexos separados. Então, quando acontece isso, elas têm esse sistema também chamado de XY, ok? E aí é bom lembrar, então, que as fêmeas desse sistema, elas são XX. Enquanto os machos desse sistema, eles têm dois cromossomos sexuais diferentes e, portanto, eles são XY. Então se fala que nesse caso você tem as fêmeas, elas são homogaméticas, e quando você pega os machos, eles são heterogaméticas. Então isso é importante você lembrar. Homogamética, quando você fala sobre homo, é igual, gametas iguais, é a tradução literal do termo, e quando você pega heterogamético, sendo ali o macho heterogamético, eu poderia falar para você que ele produz gametas diferentes em relação aos cromossomos sexuais. Então vamos entender melhor. Então olha aqui. Quando eu coloco aqui um próximo tópico para nós analisarmos. Então eu continuo colocando ali para você que os machos eles são XY, eles são heterogaméticos, e as fêmeas são XX e, portanto, homogaméticas. Então eu vou colocar ali que em relação aos cromossomos sexuais, o macho ele consegue produzir dois tipos de espermatozoides. Ele produz espermatozoide X, mas ele produz espermatozoide Y. Porque durante a formação dos gametas, você tem a separação desse par. Então vai X para um lado e Y para o outro. Então você tem a formação de dois tipos diferentes de gametas, X e Y. Enquanto nas fêmeas elas são XX, então não há como elas produzirem, em relação ao tipo de cromossomo sexual, óvulos diferentes. Ou seja, se há separação daquele par, você coloca X de um lado e X do outro. Ou seja, os gametas femininos eles sempre serão o quê? X. Então, se você observa aqui, esse gameta primeiro aqui, ó, esse espermatozoide, ele poderia se unir a esse primeiro óvulo. Então, se você tivesse a união desses dois primeiros, você teria um organismo XX, que seria uma mulher. Se você pega agora esse segundo, o Y aqui, que é um cromossomo que é um gameta diferente, que tem um cromossomo diferente, ele pode se unir então a esse X, aí formaria um organismo XY, que seria um homem. Então deu para você perceber que em relação então à determinação do sexo, nesse sistema é o macho que influencia no sexo dos seus filhos. É ele que determina o sexo dos seus filhos. Não poderia ser diferente porque o macho é que produz gametas diferentes, enquanto a fêmea só produz gametas em relação ao cromossomo sexual iguais, X de um lado, X do outro. Agora, além desse sistema XY, XX, nós temos um outro sistema que pode ser denominado como X0, XX.
E esse é muito comum e muito comentado e falado que está presente em gafanhotos e também alguns besouros aí. E que esse tipo de sistema, você tem ali a fêmea, que seria XX, então novamente da mesma forma como o anterior, só que nesse caso aqui, o macho ele seria X0. Então isso daí é um zero, não é um O. Então na verdade, quando você pega, então a pronúncia correta seria X0. Por quê? Porque é ausência. Então ele tem apenas um X, ele não tem um par. Então nesse caso, você não tem um par de cromossomos sexuais, você tem um cromossomo sexual no macho e um par na fêmea. E o par da fêmea sempre seria XX, e ali você teria o macho X0, ou seja, ele tem apenas um X, não tem o outro. Ele não tem nem X, ele não tem nem Y, ele tem apenas um X. Certo? E aí nós pegamos então as fêmeas continuam o quê? Homogaméticas e o macho continua o quê? Heterogamético. Ou seja, as fêmeas produzem gametas iguais em relação aos cromossomos sexuais e o macho não, produzem gametas diferentes, por isso que ele é heterogamético. Aí vamos analisar aqui então isso em outro esquema. Eu vou colocar ali para você então, o macho ele é X0, então é importante se lembrar, e a fêmea é XX. Então, o macho ele produz dois tipos de espermatozoides. Quais? Então, ele produz espermatozoide X e produz um espermatozoide que não tem o cromossomo sexual. Ele tem os outros cromossomos autossomos, mas não tem o sexual. Então, isso daqui, você tem dois tipos de espermatozoides, mas você continua tendo apenas o quê? Em relação ao cromossomo sexual, apenas um tipo de óvulo. Porque se você tem XX, então a fêmea só consegue produzir óvulos o quê? X. Se eu tenho, então, o primeiro gameta masculino se unindo ao primeiro gameta feminino, eu teria XX, então nós teríamos uma fêmea. Se nós pegamos esse gameta masculino que não tem o cromossomo sexual, se unindo a esse feminino X, você teria X0. Então, se é X0, você teria o quê? Um macho, certo? Então, muito fácil, eu acho que muito fácil de se entender. Agora, olha aqui, ó. Uma outra coisa importante quando nós pegamos aqui é o sistema ZW e ZZ. Esse sistema ZW-ZZ, ele é importante porque ele vai se diferir dos dois iniciais que eu te mostrei em relação à questão de quem é homogamético e quem é heterogamético. Então, você tem que prestar atenção nisso. Então, eu coloco ali para você que esse está presente em borboletas e mariposas, está presente também em peixes, está presente também em anfíbios, está presente em répteis e também, além disso, nas aves, inclusive nas nossas galinhas aí. Então, é um sistema que é bastante conhecido, bastante falado aí. E quando nós pegamos esse sistema, eu vou colocar para você ali que a fêmea, ela é ZW. Então não é XX, não é X, o zero, não é XY, como acontecia no passado em relação a macho e fêmea. Aqui já deu para você perceber que os cromossomos são diferentes. Por quê? Porque quando você pega então a fêmea ali, ela é ZW, enquanto o macho, ele é ZZ. Então já deu para você perceber que tem uma diferença aqui, que a fêmea é o quê? É heterogamética agora, e o macho que é homogamético. Então, estranho, né? Porque a gente fica muito vinculado, sempre a gente fala sobre XY, né? Porque é o nosso sistema, sempre é o mais comentado e o mais falado. Então, isso daqui é diferente. Então, aqui as fêmeas, elas são heterogaméticas, os machos são homogaméticos. Ou seja, se a fêmea é ZW e o macho é ZZ, quando a gente fizer esses machos e fêmeas produzirem gametas, esse par de cromossomo sexual, ele irá se separar. A partir do momento que ele se separa, então eu vou pegar ali, o macho ele consegue produzir quantos tipos diferentes de espermatozoides? Ele produz apenas um. E se ele tem ZZ, ele separa Z para um lado, Z para o outro, então os espermatozoides eles ficam iguais em relação aos cromossomos sexuais. Já a fêmea, ela produz dois tipos de óvulos. Ela produz ali os óvulos Z e além dos óvulos W. Então deu para você perceber que se esse primeiro espermatozoide se unir a esse primeiro óvulo, nós teríamos ZZ, que nada mais nada do que seria um macho. E se nós pegássemos esse segundo espermatozoide e uníssemos então a esse segundo óvulo, nós teríamos ZW, que seria o quê? Uma fêmea. Então deu para você perceber que nos sistemas anteriores, logicamente, quem determina o sexo são os machos. Aqui não, quem determina o sexo dos seus descendentes são as fêmeas. Certo? Então basta você analisar que você vai descobrir facilmente isso. E aí vem outro sistema, né, que é um sistema também que é bastante conhecido e bastante comentado aí, que é o sistema diploide-haploide. E esse sistema diploide-haploide ele está presente aí em vespas, ele está presente em formigas e sempre é mais comentado se falar que ele está presente em abelhas. E aí você sabe muito bem que você tem algumas hierarquias, né, algumas classes aí dentro das abelhas
E nós temos então, por exemplo, o zangão, que ele nada mais é do que o macho fértil, né, de uma determinada sociedade, de uma determinada colmeia. E aí, se você pega o zangão, ele pode cruzar com a rainha. Então, o zangão, eu vou colocar ali para você, que ele produz espermatozoide, a rainha produz o seu óvulo, e a partir do momento que o espermatozoide do zangão fecunda o óvulo da fêmea, ou seja, eles se unam, você tem uma fecundação, e essa fecundação, obrigatoriamente, ela pode gerar, né, dois indivíduos. Ela pode gerar rainha ou ela pode gerar operária. A rainha é a fêmea fértil, né, de uma colmeia, e as operárias elas são fêmeas estéreis, né, que estão ali simplesmente para cuidar de toda a colmeia. E geralmente se pergunta, né, assim, pô, mas como que realmente então se forma a rainha e as operárias se elas não são iguais, elas são diferentes? Realmente elas são diferentes, então geralmente quando você pega essas diferenças, elas se dá por meio da alimentação. Então, assim, a rainha, ela recebe a geleia real, é um alimento que é produzido dentro da colmeia, aí sim ela se converte em rainha. As abelhas operárias, geralmente elas recebem mel realmente como alimento, então elas não se tornam rainhas, elas se tornam operárias. Então, o que muda aí, né, é a alimentação desses seres, o que faz com que ou se torne rainha ou operário. Basicamente, a forma de se determinar o sexo, tanto de rainha ou operária, geneticamente falando, ali é igual, ou seja, quando você pega fecundou vai ser fêmea. O que vai mudar de uma para outra é a alimentação que ela recebe. E aí você tem o seguinte, você, ó, aí afinal, como que se formam os zangões, né? Os zangões, você tem ali a rainha, ela tem óvulos que realizam partenogênese, ou seja, o óvulo, quando ele realiza partenogênese, ele se desenvolve sem ser fecundado. E a partir do momento que ele não é fecundado, ele se desenvolve em um macho, que nesse caso é o zangão. Não são só as abelhas que têm partenogênese, tem vários organismos aí que, inclusive alguns grandes aí, que foram determinados que eles têm partenogênese. Que você tem então o desenvolvimento de óvulos e sem haver a necessidade da fecundação para o desenvolvimento. Então isso é notório, isso acontece não somente aqui, mas aqui é bastante famoso e bastante comentado. Então deu para você notar que sempre se fala, né, que o zangão não tem pai. Então assim, pô, assim, o zangão não tem pai? Não. Então o que aconteceu com o pai dele? Não é o que aconteceu com o pai dele, é porque realmente ele não tem. Então você já deve ter ouvido muitas musiquinhas infantis aí, né? Falando, ai, 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 carrapato não tem pai. Então, algumas coisas desse tipo. Então, essas musiquinhas, elas se referem a seres que são realmente partenogenéticos, ou seja, que têm a capacidade de se originarem a partir de óvulos não fecundados, e, portanto, eles não têm pai. Então, isso é o comum, isso é o normal, isso é o natural. Então, deu para você perceber aqui que quando nós pegamos aqui o zangão, ó, ele produz seu espermatozoide N. E a rainha produz seu óvulo N. Quando você une N mais N, você forma rainhas operárias que são 2N. Então, esses seres aqui eles são diploides. Como você tem nesse caso aqui, a rainha coloca o seu óvulo aqui, ele é N. E ele se desenvolve sem passar por uma união com o espermatozoide. Então, portanto, esse zangão aqui, ele passa a ser um ser o quê? N, e não 2N. Então, isso é um mero detalhe. Agora, além disso, e para nós falarmos um pouco sobre, além da determinação do sexo por cromossomos, ou por fecundação, ou pela falta dela, você também sabe muito bem que você tem alguns organismos, alguns animais que têm a determinação do sexo pela temperatura. Então, casos famosos aqui, como por exemplo, você pega os crocodilianos, que são jacarés, crocodilos e gaviais, e você pega as tartarugas marinhas, é sabido que elas têm a determinação do sexo por temperatura. Então vamos pegar aqui as tartarugas. Então eu vou pegar as tartarugas, e o que eu vou falar das tartarugas é o contrário, geralmente, em relação aos crocodilianos. Mas você não vai precisar saber de tudo, né? Qual é qual. Então, só que assim, só para te dar uma ideia geral. Quando você pega as tartarugas, os ovos colocados pelas tartarugas podem desenvolver um macho ou pode desenvolver uma fêmea. Isso depende de quê? Isso depende da temperatura. Então, se depende da temperatura, em tartarugas marinhas, geralmente, você tem um aumento da temperatura, faz com que esses ovos se convertam, e ali você tem esses embriões se convertam em fêmeas. E quando você pega, então, ali, você tem, então, os machos, eles são determinados quando a temperatura é menor. Então, você imagina que no mesmo ninho ali, quando elas colocam os ovos, você tem ovos que ficam mais embaixo, você tem ovos que ficam no meio, você tem ovos que ficam mais acima. As temperaturas ali, elas são um pouco diferentes. E se elas são um pouco diferentes, a mesma ninhada você pode ter ali um nascimento de fêmeas, um nascimento de machos, mas isso, logicamente, a determinação do sexo aqui é por meio da temperatura. Então, isso é importante. Temperaturas altas produzem fêmeas, temperaturas baixas produzem machos em tartarugas. Se você aplicar isso em relação aos crocodilianos, seria o contrário. Então, temperaturas maiores ali produziriam machos, temperaturas menores fêmeas. Não, mas é um mero detalhe. E aí, para terminar aqui, nós poderíamos falar sobre a questão da Drosophila melanogaster.
É uma mosquinha chamada de mosca da fruta, que ficou bastante conhecida e foi utilizado como modelo para estudo de genética e aí no início do século XX. Então é bastante comentado e bastante falado. Que a determinação do sexo nas drosófilas é por balanço gênico, não simplesmente pela presença ou ausência de determinados cromossomos, mas pela relação entre eles. Então vamos tentar entender. Então olha aqui. A primeira coisa que eu coloco aqui, eu coloco duas células aqui de drosófilas para vocês, né? Então essas duas células aqui, você tem um par, dois pares, três pares, quatro pares de cromossomos. Sendo esse par aqui, que eu estou indicando aqui, ele é o X e o Y. Então, nesse caso, você tem aqui um X e um Y, um cromossomo maior, um cromossomo menor. Então, o maior seria o X e o Y seria o menor. E nessa célula aqui, você teria, então, ó, um par, dois pares, três pares, cromossomos aqui bem pequenos. E aqui você teria outro par, que seria XX. Só que quando nós falamos aqui sobre drosófila, o que importa, né? Para a drosófila em si, o que importa é que para a determinação do sexo, você depende de um índice sexual. E esse índice sexual é o quê? Então, olha só, não vamos ficar muito apegado à fórmula, mas só para saciar a sua curiosidade, né? E sempre que você fala sobre determinação do sexo, o Drosophila sempre aparece. Então, eu coloco ali para você que esse índice sexual é o quê, né? Ele nada mais é do que um número que é obtido pelo número de cromossomos sexuais X, dividido pelo número de conjuntos haploides de cromossomos autossomos. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Quando você pega isso daqui, essa célula aqui, ela seria uma célula que tem um X e um Y, certo? Então ela tem um X. E aqui você tem então ó, um par, dois pares, três pares. Ou seja, se você tem cromossomos aos pares, essa célula aqui é 2N. Então ela tem dois conjuntos haploide de cromossomo. Então haploide significa o quê? Significaria um representante de cada par. Então se você tem par, você tem então uma célula não N, mas sim uma célula 2N. Então você tem dois conjuntos haploides, ok? Então se você tem aqui um X para dois conjuntos haploides, 1 sobre 2 daria o quê? Daria meio. Se daria meio, essa relação, então, faz com que esse ser que tem essa relação seja o quê? Macho. Então, se fala para você que o Y, no caso das drosófilas, ele participa diretamente da produção de espermatozoides, só que ele não tem uma relação com a determinação do sexo. A determinação do sexo na drosófila depende da relação ou desse índice sexual, que é o número de cromossomos X sobre o número de conjuntos haploides autossômicos, de cromossomos autossômicos. Então, se eu peguei aqui, eu tenho um X, porque o macho é XY, então ele tem X, um X, sobre dois conjuntos haploides, que você tem os cromossomos aos pares. Então, é 1 sobre 2, dá meio, que aí seria macho, ok? E quando você pega a célula de baixo, você tem quantos X? Você tem 2. E você tem quantos conjuntos ali haploides? Você tem 2. Então, 2 dividido por 2 daria o quê? Daria 1. Então, isso daqui faz com que esse ser seja o quê? Fêmea. Então, o que importa é essa relação. Então, por isso que os caras falam para você que você pode ter índices diferentes. Você pode ter índices menor que meio, quando você tem alteração desse número cromossômico ali dentro dessa célula. Se você tem alteração do número cromossômico dentro da célula, você tem um índice menor que meio, você teria os metamachos. O que é um metamacho? Geralmente é um macho estéril, fraco, e não tem muita capacidade de desenvolvimento. Então, por isso, geralmente, ele tende até mesmo não se reproduzir pelo fato dele ser estéril e, além de, muito fraco. Aí você tem, então, o índice ali, ele pode estar entre meio e 1. Então, se ele estiver entre 1 e meio, e você pode ter ali um intersexo, que pode ter características tanto masculinas quanto femininas do mesmo ser. Uma coisa muito estranha, mas pode acontecer em drosófila. E aí, se você tiver um índice maior que 1, você teria ali, então, as chamadas metafêmeas. Também, assim como os metamachos, seriam organismos fracos, estéreis e, portanto, incapazes de se reproduzirem. Então, só para notar que o Y em relação aí, nas drosófilas, não é ele que determina ou ele não participa da determinação do sexo. Então, não é simplesmente eu pegar o Y, tem Y, obrigatoriamente ele será macho? Não, o que eu vou analisar é o índice sexual, que é o número de cromossomos sexuais, sobre o número do conjunto de número de conjuntos, né, haploides, de cromossomos autossômicos. Então, isso. Então, em relação à drosófila, fundamentalmente é o que eu precisaria te mostrar. Então, galerinha, é isto. Então, espero que eu possa ter feito aí você compreender um pouco mais sobre sistemas de determinação do sexo. Então, é isso daí. Fique bem. Um grande abraço. Tchau.